Como obter a confissão da parte contrária em audiência? Por que interessa? Confissão. O que é a confissão? A gente precisa separar as coisas, porque eu vou te ensinar como obter uma coisa e você precisa ter esse conceito na sua cabeça, tá bom? Olha, acontece a confissão para fins de direito, né, para fins de direito processual, todas as vezes em que uma parte, o processo é formado por partes, né, admite como verdadeiro um fato alegado pela outra parte, tá? Exemplo: o autor alega que o acidente aconteceu porque o réu passou pelo cruzamento quando o sinal estava vermelho. Esse é um fato. O réu bateu no carro do autor porque ele passou no sinal quando o sinal estava vermelho. Aí, o réu confessa que, de fato, grava essa palavra, o acidente aconteceu porque ele passou pelo sinal vermelho. Então, nós temos aqui um fato confessado. Para efeitos jurídicos, então, efeitos processuais, toda vez que um fato é confessado pela parte contrária, a gente pode dizer que ocorreu a confissão. Quando há a confissão de um fato, esse fato não precisa ser provado. Então, a chave está aqui. Quando você obtém a confissão de um fato, você não precisa se preocupar em provar esse fato. E o que eu vou te mostrar daqui para frente é quando que um fato pode ser tido como confessado. Às vezes essa confissão ela é expressa, às vezes essa confissão ela é implícita, e saber fazer essa diferença é fundamental para você, tá bom? Vamos lá. A gente já disse o que é uma confissão, mas a gente precisa agora diferenciar uma coisa que os advogados costumam confundir muito, que é a diferença entre a confissão e o reconhecimento jurídico do pedido. A confissão, como eu acabei de te mencionar, ela diz respeito a fatos, tá? Como no exemplo acima, o réu confessou que passou com o seu veículo quando o sinal estava vermelho. Isso é um fato da vida. Passar no sinal vermelho é um fato, tá? Então a confissão diz respeito a fatos. Já o reconhecimento jurídico do pedido diz respeito ao direito que está amparando esse pedido. Exemplo: o réu confessa o fato alegado pelo autor. De fato, ele passou com seu veículo quando o sinal estava vermelho e acabou causando um acidente. Esse aqui é o fato confessado. E aí, o réu concorda que por conta desse fato, ele causou danos ao autor e ele deve ser condenado a reparar o dano, assim como foi pedido lá na petição inicial. Dessa forma, ele reconhece a procedência do pedido. Eu posso muito bem reconhecer um fato, mas negar, não concordar com o pedido do autor. Eu posso muito bem. Imagina então esse mesmo exemplo. O autor fala: o réu passou pelo sinal vermelho e causou o acidente. Isso é um fato. E aí o autor fala: ele destruiu o meu Fusca. Por isso eu quero uma indenização de R$ 1 milhão pelos danos materiais. Cara, como que o réu vai concordar juridicamente com esse pedido? O réu até confessa o fato. Ele fala: não, de fato eu causei o acidente, mas eu não posso concordar com esse pedido porque um Fusca não vale R$ 1 milhão. Por que eu estou fazendo essa diferenciação? Porque às vezes o réu pode até confessar um fato, mas isso não necessariamente vai levar à procedência do pedido. Por isso tem muita gente que confunde as coisas. Professor, o réu foi revel e o juiz não acolheu o meu pedido. Aí você precisa entender que a revelia, como nós vamos ver mais adiante, ela acarreta a confissão quanto aos fatos, mas ela não acarreta o acolhimento integral do pedido. Fazer essa diferenciação é fundamental para você poder saber que mesmo quando há a confissão quanto a um fato, pode ser que você tenha que provar outros fatos que vão levar à procedência do seu pedido, tá bom? É muito importante que você faça essa diferenciação, tá? Eu coloquei aqui, ó, porque às vezes o réu confessa o fato, mas isso não acarreta automaticamente a procedência do pedido. A procedência do seu pedido depende da parte autora efetivamente ter o direito postulado. Olha aqui, ó, o exemplo que eu acabei de te dar. O réu confessa que passou no sinal vermelho, mas ele não concorda com o pedido de indenização no valor de R$ 1 milhão. Então você precisa, tá, ficar bem atento. Grava isso na sua cabeça, grava isso na sua mente. Você que está aqui no YouTube, você está vendo aqui, ó, na tela. Fica atento, porque a confissão, ela diz respeito a fatos e não às consequências jurídicas do fato.
Um fato, ele pode trazer consequência jurídica ou não. Quer um exemplo? O réu passou com o carro quando o sinal estava vermelho. E o réu bateu no carro do autor, mas não causou nenhum dano, não amassou, não lesionou ninguém. Então é um fato que não trouxe consequência jurídica alguma, consequência jurídica no sentido dele ter que indenizar. Mas às vezes o mesmo fato pode trazer consequências jurídicas. Você precisa ter esses conceitos bem claros para você poder entender em detalhes tudo que eu vou falar a partir de agora, tá bom? Professor, dentro de um processo, dentro de uma ação civil, quais são as formas de eu obter a confissão da parte contrária? Isso eu consigo apenas no depoimento, lá na audiência? Não. Eu vou te mostrar aqui, ó, que há diversas formas de você conseguir obter a confissão da parte contrária. E eu separei aqui entre autor e o réu. Às vezes, o réu pode conseguir que o autor confesse algum fato. Então, por isso que é importante. É mais comum, obviamente, a parte autora buscar a confissão do réu, tá? Como que se consegue, então, a confissão dentro de um processo? Primeiro, obviamente, através da confissão expressa lá na contestação. Então, lá na inicial, o autor fala que o acidente aconteceu porque o réu passou pelo sinal vermelho, e lá na contestação, o réu confessa expressamente. Ele fala, passei pelo sinal vermelho. Então, essa é a primeira maneira. Outra maneira é através da falta de apresentação de resposta ou da falta de impugnação específica de um fato. Como assim, professor? Traduz. Então, o autor entra com a inicial, alega que o réu passou pelo sinal vermelho, o réu é citado e não apresenta resposta. Quando ele não apresenta resposta, um dos efeitos da chamada revelia é a consideração como verdadeiro dos fatos alegados na inicial. Então, a não apresentação de resposta leva à confissão, tá? Por quê? Porque considera-se verdadeiro o fato alegado na inicial e que não foi contestado. Mas, às vezes, o réu contesta, mas lá na contestação, ele não impugna todos os fatos alegados na inicial. Lá na inicial, o autor pode ter alegado 3 fatos diferentes. Se o réu não impugnar um deles, esses fatos são tidos como confessados. Olha que importante isso. Olha como é importante você entender de uma vez por todas que quando você está fazendo uma contestação, você precisa anotar numa folha de papel todos os fatos alegados na inicial. Por quê? Porque lá na sua contestação você tem que impugnar um por um. Se você não impugnar um fato em específico, o juiz vai ter esse fato como incontroverso, como confessado. Tá bom? Uma outra forma de você obter a confissão do réu é através da confissão direta ou indireta no depoimento pessoal durante uma audiência. É isso que nos interessa na aula de hoje, né? Na aula de hoje eu vou te ensinar uma técnica para você obter a confissão, seja direta ou indireta, através do depoimento pessoal colhido em audiência. Veja, eu estou falando aqui, ó, tem 4 maneiras de você obter a confissão, tá? Uma outra maneira, que é a quarta que eu vou te falar agora, é através do não comparecimento da parte ao depoimento pessoal ou quando ela se nega a responder perguntas no depoimento. Professor, de onde que você tirou isso? O artigo 385, parágrafo 1º do CPC, ele fala assim, ó, se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso não comparecer ou comparecendo se recusa a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena da confissão, tá? Então, dá uma olhada. Se o réu confessa expressamente na contestação, acabou, aquele fato não precisa mais ser provado, é tido como confessado. Se o réu não apresenta resposta, tá? Ou apresenta a resposta, mas não impugna um dos fatos, esse fato é tido como confessado. Se o réu comparece em depoimento pessoal, e aí ele confessa algum fato expressamente ou implicitamente, ele lá na presença do juízo, esse fato é tido como confessado. Ou, se o réu, comparecendo para depor, se nega a falar sobre alguma informação,
esse fato é tido como confessado. Como que eu posso obter, então, a confissão do réu? Eu te falei aqui, eu tenho 4 formas. As que nós vamos estudar hoje são essas últimas 2 aqui, ó, através da confissão direta ou indireta durante o depoimento pessoal, ou através da negativa de responder algumas perguntas, tá? Presta atenção que nós vamos falar sobre isso mais adiante no ponto que interessa na nossa aula. O autor é a mesma coisa. Tá? Como que eu obtenho a confissão do autor sobre algum fato que eu aleguei em contestação? Você sabe que o réu em contestação ele pode alegar fatos também. Às vezes ele alega um fato que é impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Por exemplo, falando ainda do acidente de trânsito, o autor fala, ó, o réu passou com o carro no sinal vermelho, me causou um prejuízo de 10 mil reais, porque eu tive que consertar o meu carro. E eu quero uma indenização de 10 mil reais. O réu vem e fala na contestação, olha, de fato eu passei com o carro no sinal vermelho, eu bati no carro do autor, porém, eu já paguei essa indenização, eu já consertei o carro dele está consertadinho. Ele alegou, então, um fato impeditivo do direito invocado na inicial. Eu posso fazer com que o autor confesse esse fato? Porque se ele confessar que eu já arrumei o carro dele, acabou o objetivo da ação. Posso, né? Então, essa confissão do autor, eu posso obter através de uma confissão expressa ali na inicial ou na impugnação à contestação, por isso que essa peça de impugnação é muito importante. Eu posso obter através da confissão direta ou indireta no depoimento pessoal, que é o que importa na nossa aula de hoje, e eu posso obter também através do não comparecimento do autor no depoimento pessoal, tá bom? Uma observação muito importante. Se a parte confessar o fato durante as conversas, as tratativas de conciliação, essa confissão é válida? Como assim, professor? Bom, você sabe que sempre antes de começar a ouvir o depoimento pessoal das partes, o juiz conversa e tenta um acordo. E às vezes acontece da parte confessar um fato ali naquelas tratativas. E aí, essa confissão é válida? O advogado da outra parte pode virar para o juiz e falar, juiz, aí ó, ele confessou, eu quero que registre em ata que ele acabou de confessar o fato que ele nega na contestação. Olha, infelizmente não. As tratativas de conciliação, elas não como que eu vou dizer? Elas não comprometem as partes, justamente para que as partes possam ficar livremente para se compor. Agora, é óbvio que se essa conciliação está sendo conduzida por um magistrado e ele ouve a parte ali confessar, a hora que ele estiver colhendo o depoimento pessoal, ele vai falar, olha, mas e aí? O senhor acabou de me dizer ali na tratativa de conciliação isso, isso e aquilo. Por isso é que a conciliação tem sido cada vez mais conduzida por conciliadores e mediadores, não pelo juiz, que é para as tratativas não comprometer a defesa de mérito, tá? Mas dá para negar que isso influencia no julgamento? Não, não dá para negar. É óbvio que se o juiz viu a parte acabar de confessar ali nas conversas preliminares determinado fato, ele vai ficar influenciado com essa confissão. Não tem nenhuma dúvida que ele vai ficar influenciado com essa confissão, tá bom? É muito importante. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês até agora? Alguns mecanismos de dentro do processo, tá? Não estou falando de fora do processo, porque de fora do processo a parte pode confessar escrevendo num bilhete, a parte pode confessar num cartório, estou falando de dentro do processo. As formas pelas quais você consegue obter a confissão de uma parte dentro de um processo. Hoje, olha aqui, ó, nós vamos estudar uma maneira de se obter a confissão da parte dentro do depoimento pessoal durante a audiência. Você já sabe que há outras maneiras de obter a confissão, não necessariamente só no depoimento pessoal. E eu vou te ensinar aqui 3 passos, tá? 3 passos para você conseguir obter essa confissão. Primeiro passo. Se você quer efetivamente aplicar essa técnica que eu vou te ensinar agora, o seu primeiro caminho é pedir o depoimento pessoal da parte contrária em audiência. Professor, eu posso pedir o depoimento pessoal do meu cliente? Não, você não pode. Justamente porque o objetivo do depoimento pessoal é obter a confissão da parte contrária. Você quer que o seu cliente confesse? Se você quiser, peticiona e confessa. Você não precisa que ele confesse ali em juízo. Ah, professor, mas eu acho importante que o meu cliente apresente a versão dele para que o juiz possa ouvir. Apresente por escrito. O advogado fala por escrito.
Tá? O juiz não é convencido pelos olhos do depoente, ele é convencido pelas palavras. Então a resposta é não. Nunca cometa a gafe de pedir o depoimento pessoal do seu próprio cliente em audiência. O juiz vai indeferir, porque o depoimento pessoal tem como objetivo a obtenção da confissão da parte contrária. Então não tem sentido algum, tá bom? Então, essa é a primeira gafe que você não pode cometer. Então, o primeiro passo para aplicar essa técnica é você pedir, quando o juiz determinar que você especifique as provas que você pretende produzir, você vai colocar lá, pretendo ouvir o depoimento pessoal da parte contrária. Tá? O depoimento pessoal, via de regra, ele só acontece se for pedido, tá? Se a parte pedir. Se você não pedir, chegar lá na hora da audiência e o juiz quiser ouvir a parte contrária, aí não vai ser depoimento pessoal, vai ser o que se chama de interrogatório judicial, tá bom? Eu anotei aqui para você sempre observar o momento processual adequado para não perder o prazo e deixar precluir o direito de pedir o depoimento pessoal. O mais importante é que você saiba é que esse prazo muda a depender do tipo de procedimento. Como eu sempre digo aqui, existem inúmeros procedimentos processuais, cada um com uma forma, com um prazo, com uma maneira. Existem mais de 31 tipos de audiência. Deixa eu te dar um exemplo. Se for uma ação de alimentos, você não precisa previamente pedir o depoimento pessoal. Você pode formular esse pedido lá na audiência, assim que a audiência começar. Se for uma ação que segue o procedimento comum, ordinário, que está lá no artigo 381 do CPC, se não me falha a memória, você precisa sim pedir previamente o depoimento pessoal, para que a parte possa ser intimada formalmente para prestar esse depoimento. E isso sempre vai variar de acordo com o tipo do procedimento. Por isso que você tem que me acompanhar aqui, porque eu te ensino procedimento por procedimento. O que você precisa saber agora é que o depoimento pessoal tem que ser pedido. Esse é o primeiro passo, tá? Uma coisa muito importante é você controlar o mandado judicial. Por quê, professor? Porque às vezes esse mandado judicial pode sair errado. O mandado judicial, então você pediu lá para o juiz que a outra parte seja intimada pessoalmente para comparecer em audiência e prestar o depoimento pessoal. E aí, o juiz expede o mandado, mas ele não consta lá no mandado a advertência que se a parte não comparecer, os fatos vão ser tidos como confessados. Isso está lá no Código de Processo Civil. É importante que você controle que a parte saia com essa advertência. Então, o juiz expediu o mandado de intimação da parte contrária, você controla para ver se lá está escrito essa advertência. E mais do que isso, controla para saber se a parte foi intimada pessoalmente. E não através de um vizinho, de um parente, de um amigo. Porque se for assim, a intimação não vale. Sendo pessoa jurídica, a intimação pode ser feita em qualquer uma das pessoas que se apresente lá na empresa, tá? É a famosa teoria da aparência. A intimação para prestar depoimento pessoal não precisa ser feito pessoalmente no sócio administrador, porque isso dificulta demais a intimação. Tá? Agora, no Código de Processo Civil, há uma grande dúvida. Compete ao juízo ou compete à parte contrária providenciar a intimação da outra para o depoimento pessoal? Eu sempre recomendo que você peça ao juízo, mas ao mesmo tempo que você envie um AR para o endereço da parte contrária, intimando-a para comparecer em audiência e prestar o depoimento pessoal. Eu sempre recomendo que você faça isso. E por quê? Justamente para evitar uma alegação da parte contrária depois de que eu não fui intimada pessoalmente, por isso que eu não compareci na audiência. Então, pede a intimação pelo juízo, através de mandado, e você também faz uma AR, encaminha lá para o endereço da parte contrária, intimando-a para comparecer no dia tal, na hora tal, para prestar depoimento pessoal sob pena de confesso, tá? Esse é o primeiro passo. Vamos para o segundo passo. Qual que é o segundo passo que você tem que tomar nessa técnica que eu vou te ensinar agora? Bom, você vai analisar a peça da parte contrária, colocando em uma tabela todos os fatos que ela alegou. Como assim, professor? Se você está advogando para a parte autora, você vai alegar, você vai estudar, analisar a contestação. Você vai anotar lá em uma tabelinha todos os fatos alegados pela parte. Vamos inverter. Então, você está advogando para o réu. Tá? E aí você vai anotar em uma tabelinha todos os fatos que o autor alegou. Então, por exemplo, o autor alegou fato número 1,
que o acidente aconteceu porque o réu passou pelo sinal vermelho. Anota lá, anotado fato número 1. Fato número 2. Por conta do acidente, o autor alega que ficou 30 dias sem poder trabalhar. Esse é o fato número 2. Fato número 3. O autor alega que por ter ficado 30 dias sem trabalhar, ele teve um prejuízo de R$1.000, já que ele ganhava, vamos dizer lá, R$50 por dia. Esse é o fato número 3. Ganhar R$50 por dia e ter deixado de ganhar esses R$50. E anota. O autor fala que ele levou o carro dele para consertar em determinado lugar e ele ficou sem o carro durante 30 dias. Anota lá, é um fato número 4. Tá? E essa é a primeira atitude que você vai tomar, analisar a peça da parte contrária e anotar cada um dos fatos que foram alegados, tá bom? Procura anotar todos os detalhes que envolvem cada um dos fatos. Esse é o ponto mais importante, tá? Eu acabei não colocando a tabela aqui, deixa eu até apagar aqui. Então, o exemplo é exatamente esse que eu te dei. Anota todos os detalhes. Se a parte disse que ela mandou o carro arrumar e por isso ela ficou 30 dias sem o carro, esse é um detalhe. 30 dias sem o carro. Às vezes ela fala também que o conserto do carro custou R$1.500. Esse é um detalhe. Anota cada um dos detalhes fáticos que foram ditos pela parte na petição, tá? Lá na petição. E agora você vai entender por que é importante você fazer isso antes. Por quê? No momento do depoimento pessoal, quando chegar lá no dia da audiência e o juiz colocar a parte para prestar depoimento e passar a palavra para você, você vai fazer perguntas justamente sobre esses detalhes de fato que você anotou. Justamente sobre esses detalhes. Mas o segredo está não em perguntar diretamente. Nunca você vai formular uma pergunta no depoimento pessoal de forma direta. Porque a pergunta direta facilita a mentira. Como assim, professor? Eu não estou entendendo. Então deixa eu te dar um exemplo. Se a parte autora disse lá na petição inicial que ela ficou 3 meses sem trabalhar por conta do acidente causado pelo réu, na audiência, você não vai perguntar diretamente para ela quanto tempo que ela ficou sem trabalhar, porque seria muito fácil a resposta. Você vai perguntar isso de forma indireta. Você vai perguntar, por exemplo, quando que foi o último dia em que ela trabalhou? E quando que foi o retorno dela ao trabalho? Isso é uma investigação indireta. Por quê? Porque se ela ficou efetivamente 3 meses sem trabalhar, o último dia que ela trabalhou e o dia em que ela voltou vai bater justamente nesse ato de 3 meses. Veja que a pergunta é sempre formulada de forma indireta e não diretamente na informação que você quer saber. Mas para saber que pergunta que você deve fazer, primeiro você tem que anotar cada um dos fatos. Por exemplo, ou um outro exemplo, ela fala lá que ela gastou R$1.500 para consertar o carro. Você não vai perguntar para ela lá na audiência quanto que você gastou para consertar o carro. Você vai perguntar indiretamente. Você sabe efetivamente quais foram as peças que estragaram do seu carro? Ela vai falar a lanterna, o para-choque, etc, etc, etc. E aí você vai perguntando pelas beiradas. Você tem ideia de quanto que custou só o para-choque? Ah, só o para-choque custou R$100. E os outros itens? Ah, 200, 300. Caramba, ela falou que tinha custado tudo 1.500 e no depoimento pessoal, como você foi perguntando através dos detalhes, a conta dela não chega a R$500. Veja, você já está obtendo aquilo que eu chamo de confissão pela contradição. Mais adiante eu vou falar sobre isso, tá? Por enquanto, é importante que você esteja caminhando comigo. Ponto 1, analisar a peça da parte contrária e anotar todos os detalhes. Ponto 2, no depoimento pessoal, você vai fazer perguntas sobre esses detalhes que você anotou, mas nunca perguntas diretas, sempre perguntas indiretas, tá? Muito provavelmente, a parte não vai lembrar de todos os detalhes que ela narrou lá na peça dela. Por quê? Porque nem sempre o advogado informa esses detalhes, ou porque às vezes, pelo decurso do tempo, a parte acaba se esquecendo. Tá? Muito provavelmente vai haver contradição. A parte colocou um detalhe na petição, quando ela vai ser ouvida em depoimento pessoal 1 ano depois, pode ser que ela não lembre de alguns detalhes, ou pode ser que haja efetivamente algum tipo de informação que não seja verdadeira. E aí, é aqui que entra o segundo pulo do gato que eu quero te ensinar hoje. Sempre que houver
uma contradição entre o que a parte disse lá na peça dela, seja na inicial ou na contestação, e aquilo que ela está dizendo no depoimento, você vai explorar essa contradição nas alegações finais, para fazer com que a parte fique desacreditada. Tá? Sempre que você encontrar uma contradição entre o que a parte disse na peça por escrito, através do advogado, e aquilo que ela disse ali no depoimento pessoal, se não bater, tá? Então ela fala na petição inicial que ela gastou 1.500 para consertar o carro. No depoimento pessoal, ela deixa nas entrelinhas que o custo foi de R$ 500. Você não vai confrontá-la ali no depoimento. Por quê? Porque se você fizer isso, você dá margem para ela voltar atrás. Você dá margem para ela falar, não, de fato foi aquilo que o advogado colocou na petição, eu que não estava lembrando. Você não vai fazer isso. Você vai deixar para explorar essas contradições lá no depoimento pessoal, tá bom? Não vai confrontar a testemunha ali, tá bom? Mas, e quando a parte disser que ela não se lembra de determinado fato? E quando a parte começa a apresentar aquilo que a gente chama de evasivas, esse aqui é o ponto auge da nossa aula, presta atenção, tá? E quando a parte lá no depoimento pessoal, ela simplesmente, tudo que você pergunta, ela fala que ela não se lembra, ou ela começa a apresentar evasivas, perguntas, respostas vazias, né, que não respondem efetivamente aquilo que ela está perguntando. Ou, se ela disser expressamente, sobre esse fato aí eu não quero me manifestar, eu vou deixar para o meu advogado se manifestar. Aí, você tem que, naquele momento, pedir para o juiz aplicar o disposto no artigo 386 do Código de Processo Civil. O que diz esse artigo aqui? O artigo 386 diz o seguinte: quando a parte, sem motivo justificado, deixar de responder ao que lhe foi perguntado, ou empregar evasivas, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e os elementos de prova, vai declarar na sentença se houve recusa de depor. E quando há recusa de depor, considera-se a confissão. Isso está previsto no artigo 385, parágrafo 1º do CPC. O que eu estou querendo dizer para vocês, meus amigos? Que vocês, às vezes, não vão obter a confissão expressa da parte. Você vai conseguir que o juiz aplique a pena de confissão pela conduta da parte no depoimento pessoal. Quando ela não apresenta respostas, quando ela é evasiva no depoimento, quando ela simplesmente fala que não se lembra, tudo que você pergunta não se lembra, não sei. Isso é muito comum na justiça do trabalho. A empresa manda um preposto e o preposto não sabe de nada. Qual era a jornada de trabalho do reclamante? Não sei. No dia tal, o reclamante compareceu no trabalho? Não sei. Todas as vezes em que as respostas do depoente forem evasivas ou que ele simplesmente fala que não sabe, você tem a chance de aplicar o disposto no artigo 385, parágrafo 1º do CPC. Agora, mais uma vez, você não vai pedir essa aplicação ali durante o depoimento. Essa alegação de que houve a confissão, você vai fazer, tá? Não durante o depoimento, mas apenas nas alegações finais, tá? Você vai apontar lá nas suas alegações quais foram as evasivas, quais foram as contradições que a parte apresentou e vai pedir para que o juiz considere o fato confessado. O seu principal argumento é: como que a parte não se lembra de fatos se ela mesma inseriu determinados fatos na petição inicial? Como que a parte traz para o juízo determinados fatos que agora, perante o próprio juízo, ela apresenta o fato de uma forma totalmente contrária. Veja, meus queridos, o que eu estou te ensinando aqui é aplicar a técnica que está aqui dentro do Código de Processo Civil para a prática. Por quê? Porque quando você conhece a técnica, olha o que está escrito aqui na minha camiseta, quando você tem a técnica, o medo vai embora. Você não precisa ir para a audiência no automático. Eu vou lá para ver se eu consigo extrair a confissão da parte no depoimento. Não, você vai com técnica. Se a parte é contraditória, ela fala na petição uma coisa, no depoimento pessoal fala outra, isso não é confissão, tá? Isso é contradição. Você vai apontar essa contradição nas alegações finais e vai mostrar para o juiz que a parte falta com a verdade.
É claro e é óbvio que o juiz ele faz esse raciocínio de valor. Ele olha as provas do processo, mas ele olha também as contradições naquilo que a própria parte disse. Por quê? Porque quem fala com contradição tem uma grande chance de estar mentindo. Obviamente. Você não vai explorar a contradição lá no depoimento, porque você dá a chance da parte lembrar aquilo que ela disse lá na peça dela. Você não vai confrontá-la dizendo assim, doutor, a parte disse na inicial que ela gastou R$ 1.500 no concerto. E aqui, na presença de Vossa Excelência, ela acabou de elencar aqui os 3 itens dizendo que não deu mais do que R$ 500. Então, quem diz a verdade? Se você confrontá-la, sabe o que a parte vai fazer? Ela vai falar, é verdade, eu me esqueci de outras peças. Deixa eu dar uma olhadinha aí na inicial. E aí ela lembra, e aí a contradição se desfaz. Por isso que é importante que você deixe a contradição para explorar nas alegações finais. Agora, galera, o que eu quero que você saia dessa aula entendendo? Que dá para você agir com critérios técnicos e não simplesmente ir para a audiência no automático. Você precisa dominar a técnica, porque com ela você surpreende a parte contrária. O que eu te ensinei aqui até agora, até esse momento? Como que você pode obter a confissão da parte, não só em audiência, e na audiência, como aplicar esses 3 simples passos aqui. Nesses 3 simples passos, principalmente no terceiro, ou você vai conseguir contradições entre o que a parte escreveu e o que ela está dizendo, ou você vai conseguir deixar evasivas. Todas as vezes em que a parte for evasiva na resposta, você vai anotar. Olha, foi evasiva e não respondeu sobre a pergunta tal. Disse não se lembrar sobre a pergunta tal. Não quis responder a pergunta tal. Vai anotando, tá? E aí, nas suas alegações finais, você vai dizer, juiz, aqui nós temos um caso clássico de aplicação do disposto no artigo 386 e no disposto no artigo 385, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Quando a parte se recusa a depor no depoimento pessoal, considera-se a confissão. Quando a parte deixa de responder ao que foi perguntado ou emprega evasivas, o juiz analisa todas as circunstâncias e também considera que houve a confissão. Veja, a confissão às vezes pode ser expressa ou às vezes, como no caso do artigo 386, ela pode ser implícita. Ela confessou por evasiva e por não querer responder determinadas perguntas. Fica com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã. Um abraço.